uma alternativa e colocaram o nome do meu pai como candidato a prefeito. Meu pai não era político, meu pai tinha sua empresa, trabalhava de manhã até à noite na sua empresa, não tinha realmente um quadro, digamos assim, que pudesse assumir a empresa totalmente, ao menos naquele momento. E foi uma pressão muito grande. E o quadro montado era Vitor Rolf como prefeito e Artenir Werner, com 29 anos, que o senhor Arnoldo queria lançar na política como vice-prefeito. E aí começaram a pressionar meu pai, vindo lá na nossa casa, que hoje é a casa do Alex, e era uma pressão muito grande. Recordando, era Albino Zeni, deputado federal, era Hélio Carneiro, deputado estadual, João Custódio da Luz, deputado estadual, Pastor, Prezes Eramantea, o padre... Padre Chico? Padre Vitor. Padre Vitor Vicenzi. Era Nico Nascheven, Helmut Baumgarten, Kurt Schröder, enfim. A pressão era grande. O pessoal do Rotary. A pressão cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Alfredo Krick, que era o prefeito. E o Soldatelli estava do outro lado, então? O Soldatelli estava do outro lado. E havia rixa entre Alfredo Krick e Soldatelli. Tinha uma rixa muito grande, por causa das empresas e tal. E a pressão começou a ser cada vez maior, cada vez maior. Um dia eles amanheceram lá. Eram 8 horas da manhã, estava todo mundo na casa do meu pai. A casa estava totalmente aberta e lotada. E a pressão muito grande. E todas as pessoas que eu citei estavam lá. Estavam lá. E mais outras, Aí meu pai realmente não tinha como negar, ele pediu licença e disse, olha, eu vou conversar com a minha família, o que era uma maneira peculiar dele de ganhar alguns minutos. Para pensar. E nos levou para a cozinha da casa e ficou em silêncio. Ele tinha um cacuetezinho, né? Tinha um cacuete, ele ficava dessa maneira. Eu também tenho. Às vezes. E ele voltou, abriu a porta e estava todo mundo lá. Ele disse, ok, eu aceito. Aí todo mundo festejou e em seguida ele disse, eu aceito como vice. O prefeito é o Artenir. E foi um sucesso. O Artenir foi um excelente prefeito. Foi um excelente político, foi um político de sucesso, tem a política na veia e fizeram um trabalho que eu considero muito grande, muito bom, muito forte. Naquela época não havia secretarias, Neri. Os tempos mudaram, não é? Não havia secretarias, então foi trabalhado com muitas pessoas da faculdade de administração de empresas, e foi criado um trabalho realmente muito técnico e muito bom. Aliás, também o quadro de vereadores era bastante bom, bastante técnico, bastante bom os vereadores. Então, foi essa um pouco da história. E o teu pai foi um excelente vice, com certeza, porque o Artenir sempre fala maravilhas do seu Vitor Rolf como vice-prefeito que foi naquela oportunidade. Os dois eram grandes amigos. Ficaram grandes amigos. Durante todo o mandato, eles foram grandes amigos. E meu pai assumiu algumas vezes como prefeito. E fizeram uma campanha indo de casa em casa, conversando com todo mundo, eles conheciam todo mundo. E o adversário tinha 75% de aprovação nas pesquisas. Não há dúvida nenhuma, se houvesse pesquisa naquela ocasião, quando isto aconteceu, o seu Vittorio Forneroli e Luiz Soldatelli tinham 75% e o outro lado tinha 25%. Conseguiram reverter e ganhar com 1.500 votos de diferença. Que era muito voto na época. Né? O comício final, Neri, foi aqui na frente da Ford.
Na frente da Ford, aqui na frente da Ford, e estava lotado, estava completamente lotado. E eu era jovem e tinha participado da campanha. Inclusive, até alguns amigos meus ainda dizem que lembro de alguns discursos que eu fiz. São coisas da juventude. São coisas da juventude. Mas eu me lembro de um discurso, um comício em Matador, onde quem falava, quem estava falando, estava lotado aquela praça lá em Matador ali, estava lotado. E daí foi falar o Vitor Lucas. O Vitor Lucas. O Vitor Lucas. Eu não sei se ele era vereador ou ele era candidato a vereador. Enfim, ele como orador, ele era terrível para espantar as pessoas. Ele era o melhor candidato que tinha para levar as pessoas para dentro do bar. E ele falava sobre índios, sobre antropologia e sobre os índios. E sobre o livro dele que estava no prelo. Ele era uma figura que faleceu agora há pouco tempo, com cento e poucos anos. Escritor. Mas ele foi um fato curioso. Ele era uma pessoa muito respeitada, de amizade com meu pai, mas ele conseguia trazer uma monotonia muito grande. E quando ele terminou de falar, a praça estava vazia. E o meu pai disse para o Artenide assim: agora quem tem que falar é o João Custódio para trazer o pessoal de volta. Dos bares para dentro. Mas eu queria lhe falar rapidamente do comício final aqui na Ford. Estava completamente lotado, era o último comício, era na frente da Ford. Quem é de mais idade lembra disso. E daí o Bolinha era o chefe de cerimônia. O Carlos Eduardo Bolinha Mendonça. Ele fez um comício simplesmente fantástico em todos os aspectos. Para quem conheceu o Bolinha, esse era o Bolinha, né? Carlos, nosso programa, infelizmente, o tempo foi. A última pergunta para encerrar bem rápido. O senhor não teve, talvez, a política na veia, mas o seu sobrinho André, que esteve na frente da nossa associação comercial, esteve presente em todos os eventos, grandes eventos em Rio do Sul, muitas vezes na RBA, tem esse sangue político na veia? Pode ter um futuro, um caminho político para o André? André Odebrecht, seu sobrinho? O André é uma pessoa espetacular, é um grande amigo meu. Nós somos grandes amigos desde sempre. Eu vou lhe dizer, eu vou lhe responder. Eu não gosto de velório. O André também não gosta de velório. Até dizem alguns amigos que quem não é visto não é lembrado. Ele não gosta de casamento, não gosta de batizado, não gosta de festa de igreja, não gosta de beber em boteco. Você acha que ele tem caminho político? Não vejo. Eu acho que, diante dessa circunstância, não. Então vamos deixar para quem realmente tem essa habilidade, essa capacidade. Cada um no seu lugar, não é? É porque o Milton sempre trabalha muito o nome em cima de empresário, né? Para sucedê-lo, aquela coisa toda. Essa é a minha opinião. Quer dizer, eu estou respondendo por mim, o André responde por ele. Ele tem uma personalidade muito forte e muito firme, e ele sabe da vida dele. Os seus caminhos, né? Carlos Vitor, muito obrigado. Em outra oportunidade, as portas da Rede Bela Aliança Televisão sempre estarão abertas para uma figura como é Carlos Vitor. Muito obrigado. Voltamos semana que vem.